ocitocina. Qual é o papel dele? Estimular as contrações do útero. As mulheres não gostam muito desse hormônio, né? Porque ele, quando contrai o útero, é uma contração lenta e involuntária. E isso, às vezes, é necessário para o nascimento de quê? Da criança, né? É o hormônio do parto. Às vezes, a mulher, ela entra em trabalho de parto, mas não consegue, às vezes, dar à luz. Aí os médicos usam muito o termo, vamos dar uma injeção de força. Quem é a injeção de força? Ocitocina. Às vezes é porque ela não está produzindo ocitocina suficiente, né? E ela precisa ter as contrações para poder a criança nascer. Esse mesmo hormônio da contração do útero é o hormônio que promove o quê? A ejeção do leite. Então, olha só que interessante. Um hormônio estimula a produção e o outro estimula o quê? A ejeção. Qual é o que estimula a ejeção? Ocitocina. Quem é que estimula a produção? Prolactina, tá certo? Há casos de mulheres, às vezes, que produz o leite, mas tem dificuldade de quê? De ejetá-lo. O estímulo é a amamentação. A criança, quando ela suga o leite, tanto a mãe produz mais, como ela ejeta com facilidade, tá certo? Então, é uma questão também de estímulo. Há casos que as mães, principalmente porque precisam voltar logo ao trabalho, não amamentam o tempo suficiente, aí ela começa a deixar de produzir o leite. Tem muitas vezes, com 2 meses, 3 meses, ela deixa de produzir. O ideal é que essa criança ela seja amamentada pelo menos por 6 meses, tá certo? Bom, você vai observar o último hormôniozinho aqui, ó, do canto, chamado de somatotrófico, tá certo? Tá bem no cantozinho aqui, ó, somatotrófico. Não tem um osso, um pouquinho acima do osso, você vê o nome, ó, somatotrófico. Esse é o famoso hormônio do quê? Do crescimento. É o hormônio do crescimento. É ele que estimula os nossos ossos a ter multiplicação celular e estabelecer o padrão de crescimento. Então vamos lá. Importantíssimo esse hormônio. GH, hormônio do crescimento. Esse GH vem do inglês. Growth Hormone, hormônio do crescimento. Se você não gostar do GH, use STH, hormônio somatotrófico. Ou simplesmente chame de hormônio do crescimento. Eu acho melhor também, né? Às vezes é o vestibular que não gosta. Às vezes ele cita GH, às vezes ele cita STH. Deixa eu dar um detalhe para vocês. Quem tem deficiência na produção desse hormônio, obviamente, apresenta déficit de quê? De crescimento. Isso é chamado de nanismo hipofisário. Não é o único tipo de nanismo, tá? Não vamos sair por aí agora pegando quem é baixinho e dizendo, tu tem nanismo hipofisário. Às vezes o nanismo é hereditário. Às vezes o nanismo tem a ver com a tireoide. E às vezes o nanismo tem a ver com a hipófise, que é o somatotrófico. Se o problema de crescimento for hipofisário, basta começar a tomar esse hormônio, tá certo? Dá um detalhe para vocês. Há 40 anos, não tinha praticamente como se fazer o tratamento de pessoas com déficit de crescimento. Aí você diz, por quê? Porque nenhum de nós aqui produz esse hormônio para doar. Eu não posso ser doador de hormônio do crescimento. Você também não. Porque você produz de acordo com as suas necessidades. Então, como é que era feito antigamente? Se pedia às famílias autorizações para se extrair somatotrófico da hipófise do cadáver. Então, quando a pessoa via falecer, a família podia autorizar e aí se fazia a extração de somatotrófico da hipófise de cadáveres. Era assim que se podia fazer o tratamento com as pessoas. Hoje não é mais assim, até porque na época era muito difícil fazer o tratamento, nem todo mundo autorizava, né? O custo do tratamento, altíssimo. Hoje, você sabe quem é que está produzindo esse hormônio? Bactérias. O homem conseguiu pegar o gene que nos dá a capacidade de produzir esse hormônio,
e introduziu esse gene aonde? No genoma das bactérias. Hoje nós temos bactérias geneticamente modificadas, produzindo que hormônio? Do crescimento, para tratar pessoas com déficit de crescimento. Do mesmo jeito que a insulina que os diabéticos tomam hoje, também é uma insulina produzida por bactérias geneticamente o quê? Modificadas. Isso chama-se engenharia genética. Como é o nome desses organismos geneticamente modificados a partir da inserção de um gene de uma outra espécie? Transgênicos. Então os transgênicos ajudam muito na medicina porque às vezes produzem hormônios úteis. Existe uma questão aí no seu material, é a última questão, a 20ª, tá certo? Peguei o seu material, a 20ª questão dessa aula, né, sobre sistema endócrino. Localizaram? Ela fala desse hormônio que eu acabei de conversar com vocês, do hormônio do crescimento, tá certo? Tem um gráfico nela, não tem um gráfico aí, uma tabelazinha, um gráfico? Pronto. É a questão 20. Vocês podem me dizer só a página para eu poder orientar o pessoal? 107. Pronto, página 107 do seu material, tá bom? Questão 20. Diz assim, gente, ó. Analise o gráfico de um experimento, onde o hormônio utilizado foi aplicado em mamíferos. Aí diz, com base no gráfico e em seus conhecimentos sobre o assunto, é possível afirmar que, 2 pontos, olha para o gráfico e na curva ele tem dizendo qual foi o hormônio utilizado no experimento. Qual foi? Hormônio do crescimento, né? Então, se o hormônio utilizado foi o hormônio do crescimento, nós estamos falando do hormônio somatotrófico, ou também GH, tá certo? Aí vamos para os itens. O que diz o item A? A deficiência desse hormônio acarreta diminuição da atividade o quê? Anabólica, reduzindo a síntese proteica. Faz sentido? Totalmente. O que ele está dizendo aí para nós? Ó, o item A está dizendo o seguinte, que se uma pessoa tiver deficiência na produção de que hormônio? Do crescimento, ela vai ter um déficit no seu anabolismo. Grifa essa palavra aí, anabolismo. Ei, Lázaro, o que é anabolizar? Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Toda substância que de alguma maneira promove no seu corpo a síntese de proteínas, o crescimento, o desenvolvimento, é chamado de substância o quê? Anabólica. Eu estou dizendo isso para nós também tentarmos desmistificar aquela ideia de que só quem usa anabolizante é a galera de academia. Vamos acabar com isso, tá certo? Que nem era para utilizar, eu vou dizer por quê, né? Mas a palavra, qualquer hormônio, gente, que você usa, qualquer substância que você toma, que aumenta a tua taxa metabólica, é um hormônio o quê? Anabólico. Então, às vezes, uma pessoa tem déficit de crescimento, o que é que ela vai ter que tomar? Somatotrófico. Lázaro, tem algum risco para a pessoa que tem déficit de crescimento tomar somatotrófico? Não. Porque se ela não está produzindo, né? Ela tem que tomar para poder regularizar o crescimento dela. Tá certo? Então aí não tem problema. Onde é que está o problema? Aí vai mais uma dica, porque isso cai muito nos vestibulares, tá? Muita gente que frequenta academias, muitas vezes estimulado por professores, né, de academias, começa a tomar esse hormôniozinho, o GH. Por quê? Porque o GH, além de atuar no tecido o quê? Ósseo, ele atua também na musculatura, fazendo com que as células musculares aumentem de volume, que é o que muita gente procura nas academias, né? O quê? Hipertrofiar os músculos. Ei, Lázaro, isso é perigoso? Com certeza. Por que é perigoso?
Porque o hormônio do crescimento, ele não atua somente no músculo esquelético, ele atua também no músculo que? Cardíaco. Então ele também promove crescimento do coração. E aí, meu amigo, se você tiver crescimento do coração, o aporte de oxigênio para ele começa a ser deficiente. E qual é o risco? Você ter um débito cardíaco e, em situações mais graves, até uma parada cardiorrespiratória. Então, os jovens precisam ser alertados do risco do uso dos anabólicos, sem que seja uma receita endocrinológica, certo? Porque ele pode promover o crescimento do coração. Eu disse para vocês que a deficiência desse hormônio gera um déficit de quê? De crescimento. E o excesso? Olha, vai gerar um excesso de crescimento. Como é o nome do excesso de crescimento? Gigantismo hipofisário. Tem uma galera que cresce, acha bacana, né? Que fica por cima dos outros, né? Mas isso não é bom também. Porque se eu estou tendo um crescimento ósseo desordenado, quem é que está crescendo junto com isso? O coração. Qual é, Lázaro, a principal causa de morte de pessoas com gigantismo hipofisário? Cardíaco. Morre por problema de coração. Por isso que no momento em que eu descobri que eu estou tendo um crescimento desordenado, eu tenho que também tomar a medicação para inibir a minha o quê? Hipófise. Para ela não produzir mais esse hormônio. Então o ideal é que você produza somatotrófico, tá certo? Dentro dos valores normais. Então qual é a resposta dessa 20ª questão aí? É o item A, né? O item A de academia Enem, né? O item A que diz exatamente que uma deficiência no hormônio do experimento. Quem é o hormônio do experimento? O hormônio do crescimento, né? Então a deficiência desse hormônio faz com que a pessoa tenha uma deficiência anabólica. Deficiência anabólica é déficit de crescimento. Então ela pode ter gigantismo hipofisário. Beleza? Então vamos lá. Eu já citei quantos importantes hormônios hipofisários? 3. Quais foram eles? Prolactina, ocitocina, somatotrófico. Existe um outro. Esse eu não vou poder me alongar muito com ele, porque não tem nenhuma questão no material sobre ele, mas eu quero citar para vocês. Ó, se tu olhar aqui no cantinho, abaixo da ocitocina, você tem um outro chamado de antidiurético. Também é um hormônio produzido pela nossa o quê? Hipófise. Bora entender a função dele? Bora. Já está dizendo, ó, antidiurético ou ADH. Hormônio antidiurético. Lázaro, o que é diurese? O que é diurese? Diurese é perder água pela urina. Então, se você disser, professor, eu estou urinando muito, então você está com uma grande o quê? Diurese. Você está perdendo muita água, certo? Isso é bom? Não. Por quê? Porque pode te levar a uma desidratação. Então você me diz, qual é o nome do hormônio que regula a quantidade de água que você pode perder pela urina? O antidiurético. Ele que vai lá nos teus rins e estimula a reabsorção de quê? De água. Por que que nós temos que reabsorver água nos rins? Para não perdê-la totalmente. Mas olha como é fácil. Se tu beber muita água, obviamente você tem mais água disponível para perder. Aí você pode perder, que é o ideal, certo? Mas se o teu corpo perceber que tu não estás bebendo água suficiente, ele começa a produzir bastante ADH. Para você não perder água pela urina. Por isso que tua urina sai cada vez mais o quê? Concentrada. Chega, ela sai escura. Lázaro, por que que a minha primeira urina do dia, não é a primeira do dia, né? A primeira urina do dia, ela é a mais o quê? Escura. É a mais amarelada, a mais concentrada, né? Inclusive, é essa urina primeira do dia que é usada para exames. Aí tu diz, por quê?
Porque o cara, quando vai fazer o exame da tua urina, ele tem que procurar na sua urina substâncias. E como é que eu encontro na sua urina substâncias? Quanto mais estas substâncias estiverem concentradas. Por isso que a primeira urina do dia é a melhor para exame. Porque a urina está concentrada. E por que ela está concentrada? Porque tu passaste a madrugada toda, né? A noite toda dormindo sem beber água. Se eu não bebo água durante a noite, o meu corpo produz ADH. O ADH reabsorve água e a minha urina sai o quê? Concentrada. Essa primeira do dia. O ideal é que as minhas outras vezes que eu vá ao banheiro, a urina saia bastante o quê? Límpida. Porque é sinal de que eu estou bebendo bastante água. Tá certo? Quer saber uma substância que inibe, é chamado de feedback o quê? Negativo. A sua hipófise, álcool. Quem está sob o efeito da bebida o quê? Alcoólica, o álcool vai lá na tua hipófise e impede a hipófise de secretar o quê? ADH. Então, quando eu estou bebendo, se eu não produzo ADH, porque ele está sendo inibido, eu não consigo reabsorver o quê? Água. Se eu não reabsorvo água, eu vou perder essa água por onde? Pela urina. Por isso que a galera, quando está tomando a cervejinha, é uma mijadeira, não é não? É uma diurese. Demais, demais. Qual é a consequência disso no outro dia? O cara está de ressaca. Mas qual é um dos principais sintomas da ressaca? Sede. Às vezes o cara chega no primeiro dia de trabalho, na segunda-feira, está bebendo o garrafão d'água todinho, meu amigo. Aí os amigos já dizem assim, eita, que o final de semana prometeu. Por quê? Que parece que comeu foi peixe, porque peixe também dá muita sede se ele for peixe da água do mar, porque tem muito sódio. E quanto mais sódio, você também vai ter mais diurese. Aí a pessoa bebe muita água, né? Mas a pessoa que bebe, no outro dia tem que beber muita água, porque ela está desidratada. Isso não é bom não, viu? Professor, se a pessoa bebe só todo dia, professor, isso existe? Existe, né? Tem pessoal que bebe todo dia, não tem? Mesmo que seja pouquinho, viu? Não tem negócio de quantidade não. Se eu bebo todo dia, eu me mantenho todo dia desidratado. Isso vai elevar meu ácido úrico. E a consequência pode ser nos meus rins, formar-se o quê? Uma pedra. É o chamado cálculo renal. Professor, pois o papai, o meu tio, gosta. E ele não teve cálculo renal ainda não. Mas ele pode vir a ter, por isso que ele tem que beber muita água. Quando não dá cálculo renal, sabe o que dá muito no interior? O pessoal no interior, quando é o interior pequenininho, né? Às vezes no interior, o que é que as pessoas costumam fazer? Duas coisas. Trabalhar para a prefeitura e a segunda o quê? Beber bastante. O pessoal para gostar de beber no interior. Parece que o interior é um convite. É um convite, né, a beber. Aí o pessoal bebe muito, cara. Não bebe água. Desidrata. Come muitas fontes animais. Carne, queijo, leite, ovos. Teor de ácido úrico. Lá em cima. Se não der pedra nos rins, o ácido úrico começa a se depositar nas articulações. E causa uma doença reumática inflamatória chamada de quê? Gota. O que é a gota? G-O-T-A. Gota é uma doença reumática inflamatória.